A taxa Selic subiu para 14,75% ao ano. No vídeo de hoje vamos falar sobre por que isso aconteceu, como que isso aconteceu e será que de fato a renda fixa é uma alternativa tão boa assim, pagando mais de 1% ao mês. Vamos falar sobre tudo isso então no vídeo de hoje. Se você curte os conteúdos aqui do canal, já deixe seu like na confiança e fique à vontade na seção dos comentários. Então, notícia aqui do G1. Copom eleva a taxa de juros para 14,75% ao ano, maior patamar em quase 20 anos. E vamos falar sobre isso então. Basicamente, o que aconteceu na prática? A taxa de juros subiu, ou seja, o dinheiro está mais escasso na economia. Se alguém vai pegar um empréstimo para comprar um imóvel ou para construir um empreendimento, o dinheiro está mais caro. Isso faz com que menos pessoas aí invistam, por exemplo, em construção civil e investimentos de longo prazo. Por quê? Porque simplesmente deixar aí o dinheiro numa renda fixa já rende mais de 1% ao mês, porque se arriscar aí com um empreendimento que pode quebrar, que pode dar prejuízo, que pode gerar aí processos trabalhistas e por aí vai, se você pode simplesmente deixar seu dinheiro parado rendendo mais de 1% ao mês. Muitas pessoas falam que o Brasil é o paraíso dos rentistas e, de fato, a taxa de juros aí vai subindo, geralmente em países onde a economia está ruim. Por que isso acontece, então? Por que aparentemente o Banco Central decidiu subir a taxa de juros? Bom, basicamente, caso isso não acontecesse, com todos os problemas de corrupção, toda a ineficiência estatal do Brasil, todo o problema do Estado, políticos e burocratas consumindo boa parte dos recursos do país, seria quase impossível convencer as pessoas, investidores externos e internos, de manter o capital aqui no Brasil. Então, se a gente observar, por exemplo, o índice do Ibovespa em dólar, a gente vê que a bolsa se desvalorizou em dólar desde 2011, ou seja, quem manteve o dinheiro na bolsa brasileira perdeu em dólar desde 2011. O que é algo realmente absurdo. Então, é muito difícil convencer alguém a deixar o dinheiro aqui no Brasil. Uma das formas é aumentar os juros para fazer com que as pessoas não tirem o capital aqui do Brasil, o que iria gerar um aumento generalizado de preços no dólar e nos preços em outras moedas, iria desvalorizar a moeda brasileira, e isso iria tornar cada vez mais evidente a crise que já acontece no Brasil, não é de hoje. Então, existe aí uma linha de raciocínio que pode servir para dizer que desde o início da República, então, temos um problema grande aqui no Brasil. Então, não é de hoje que o problema acontece, muita corrupção, muito dinheiro é desviado. Na verdade, existem pessoas fantásticas aí no Brasil, grandes empreendedores, boas ideias, pessoas trabalhadoras, mas realmente o nível de roubo que acontece por parte de políticos e burocratas é gigantesco, é descomunal. Isso faz com que o país seja uma alternativa menos viável para investidores do mundo inteiro. Inclusive, por exemplo, se a gente pegar países como Venezuela, Argentina, recentemente, antes do Milei tentar restaurar a economia da Argentina, a taxa de juros era altíssima, mas mesmo assim não valia investir nesses países porque o juros real aí não era atrativo, ou seja, embora a taxa de juros fosse altíssima, a pessoa deixava o dinheiro lá e perdia para inflação. E vamos falar sobre isso também aqui. Então, mais de 1% ao mês é uma taxa de juros, pelo menos nominal, alta, mas quando a gente pensa em inflação real, ou seja, expansão de base monetária, esse ganho pode não ser tão bom assim. Então, só para dar uma olhada aqui no restante da matéria, a taxa de juros, aqui mostra a trajetória da Selic. Então, ali em 2016, a gente teve aí o governo do Temer, a economia começou a melhorar e tivemos aí uma Selic de em torno de 2%. Em torno de 2020, aí, o que é realmente incrível para o Brasil. Geralmente, uma taxa de juros tão baixa acontece em países muito desenvolvidos, ou seja, o preço do dinheiro aí acaba sendo menor. Não existe tanta necessidade aí de tentar fazer com que investidores mantenham o dinheiro no país. Então, por um curto período de tempo, foi possível uma taxa Selic de países desenvolvidos aqui no Brasil. Me lembro que em um determinado momento a inflação estava menor no Brasil do que em países como os Estados Unidos, em países da Europa. Então, foi realmente incrível aqui esse período, mas logo depois aí a taxa Selic já começou a subir e estamos aí no patamar
de 14,75%, sem perspectiva, pelo menos eu não enxergo nenhuma perspectiva de melhora aí no curto prazo. Então, algumas pessoas esperam que o cenário pode começar a melhorar em 2026, mas eu particularmente ainda não enxergo esse caminho, espero que realmente melhore, mas eu prefiro deixar para fazer qualquer movimentação em termos de investimento depois de ter um caminho claro aí de melhora. Por exemplo, quando o Milei foi eleito aí na Argentina, então eu comprei um pouco de ETF de Argentina e teve uma valorização de mais de 100% em dólar, então uma valorização muito boa, porque havia, assim, um caminho claro de melhora. Na economia do Brasil, eu não vejo nenhum cenário claro de melhora ainda. Espero que isso mude com o tempo. Então, basicamente, a taxa de juros mais alta faz com que algumas pessoas decidam deixar aqui o dinheiro ainda no Brasil e diminui, então, a vontade aí de investidores de fugirem do Brasil. Por que isso acontece? Pelos motivos que eu já mostrei. Então, se vocês observarem, inclusive, a Ibovespa aqui em dólar, a rentabilidade é desastrosa aqui. E se a gente observar o real em dólar também, então vamos dar uma olhada. Esse gráfico vem desde 2006 e desde então o real já perdeu mais de 62% em relação ao dólar desde 2006. Lembrando que o real foi criado em 1994, com uma paridade aí quase que de 1 para 1. E hoje em dia, então, com o tempo ele vai perdendo poder de compra. Lembrando que o dólar também, ele perde poder de compra. Então, o poder de compra do dólar vem caindo ao longo do tempo, mas o real consegue se desvalorizar ainda mais rápido do que o dólar. E aqui algumas estatísticas monetárias, então. Porque muitas pessoas falam sobre inflação, né? Ou seja, ganhar 1% ao mês é muito bom e tal, uma rentabilidade astronômica, e de fato, nominalmente, é uma rentabilidade boa. Mas quando a gente leva em consideração a inflação real, ou seja, a expansão da base monetária, a gente vê que não é um aumento tão significativo assim. O que acontece? Ao longo do tempo, o conceito de inflação foi sendo deturpado para que pessoas entendessem que inflação é o aumento generalizado de preços. Mas o aumento de preços é uma das consequências da inflação ceteris paribus, ou seja, é tudo mais constante. A verdadeira definição de inflação é a expansão da base monetária. Eu já falei isso em vários vídeos aqui no canal, já mostrei aqui alguns textos de economistas falando sobre isso, sobre como o conceito de inflação foi sendo deturpado ao longo do tempo, e na verdade a inflação real é a expansão da base monetária. E o IPCA, o índice de preços ao consumidor, mede uma cesta de produtos que não captura a inflação real, que é de fato a expansão da base monetária, que vem aumentando aí de forma bastante intensa. Então, por exemplo, se a gente pegar o M2 em 2020, estava em torno aí dos 3 mil bilhões aqui, seria isso? 3 trilhões de reais, e agora dobrou, então, a base monetária. Desde então. E quais são as consequências disso em termos de variação percentual mensal? E me corrija se eu estiver errado aqui, mas eu acredito que seja isso, né? Que a gente tem bilhões, então, no eixo Y, e aqui 3 mil bilhões, ou seja, 3 trilhões de reais, e aqui chegou em 6 trilhões de reais. Beleza. E quando a gente dá uma olhada aqui no agregado monetário, a gente consegue observar a variação mensal. E dando uma olhada, então, desde março de 2024 até fevereiro de 2025, a gente tem vários meses aqui, com uma inflação real, ou seja, com a variação percentual do M2 maior que 1%. Então, por exemplo, em março de 2024, a gente teve 1,7% de expansão do M2 aqui, depois em abril 0,7, 1,5, aqui em julho, por exemplo, que foi uma das maiores valorizações aqui, das maiores aumentos do M2 percentualmente, 2,3%, aqui em dezembro de 2024, 2,2%, ou seja, ganhar 1% aí, ou um pouco mais de 1% com a Selic a 14,75%, em determinados meses perde aí para o aumento da base monetária. Então, para que a gente pudesse ter uma rentabilidade real positiva, a gente precisaria ter um juros real maior aí do que zero, ou seja, uma taxa de juros nominal maior do que a expansão da base monetária, pelo menos isento de risco, descontando os riscos aí e descontando a questão da liquidez. Então, de fato, essa rentabilidade não é tão alta assim quanto algumas pessoas estão
achando. Mas sim, pelo menos pode ser que essa taxa de juros aí de 1 e pouco por cento a mês faz com que as pessoas que estão com dinheiro em renda fixa aí, pelo menos não percam dinheiro, seja uma variação pelo menos próxima aí do M2 fique no 0 a 0. Mas então qual que é uma das poucas alternativas aí nesse mundo de taxa de juros real negativa, de ter uma rentabilidade real? Lembrando que nada disso é uma dica de investimentos, é só alguns dados aqui para vocês refletirem. Mas aqui eu gostaria de mostrar então o preço do Bitcoin em reais. Esse gráfico vai de 2016 até agora, e de 2016 até agora o real já perdeu mais de 99% do poder de compra em Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin é um dos poucos ativos aí que tem uma valorização real positiva acima do M2 brasileiro, acima do M2 dos Estados Unidos e acima do M2 da inflação real de praticamente todos os países do mundo inteiro, se não todos os países do mundo inteiro, se a gente pegar um horizonte de tempo grande o suficiente. Então, tem alguns ativos que possuem alguma valorização real, mas tome muito cuidado quando a gente fala de taxa de juros, porque a gente está falando de taxa de juros nominal em países onde a expansão da base monetária está cada vez maior. A gente vê a curva do M2 aqui cada vez mais íngreme, crescendo cada vez mais, e uma variação percentual aqui mensal muito significativa. Então a gente teve uma queda aí na variação percentual do M2 em janeiro, mas na maior parte dos meses, então, a gente tem uma valorização acima de 1%, então, ou pelo menos em boa parte dos meses. Então, tome cuidado quando a gente fala de taxa de juros nominal, de fato a taxa é alta, mas a taxa é alta porque no Brasil existe muita corrupção, existe muito desvio do dinheiro, a gente acaba pagando tudo através de impostos, o brasileiro, o trabalhador acaba se ferrando no final das contas, mas mesmo assim, ainda é difícil de manter o capital aqui no Brasil. Muitas pessoas, mesmo com uma taxa de juros aumentando, próxima de 15% ao ano, preferem aí outras alternativas em dólar, em ouro, Bitcoin ou outras alternativas para fugir aí, tentar se expor menos a um país que vai de mal a pior. Então, esse é o resumo aqui do vídeo de hoje, com a elevação da taxa de juros de 14,75, que é o maior patamar aí em quase 20 anos. Se vocês gostaram do vídeo aqui, então já deixa o like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fiquem à vontade na seção dos comentários. Vocês acham que esse cenário pode melhorar aí num futuro breve ou não tem aí saída no curto, médio prazo para o Brasil? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.